Fala aí, pessoal, tudo bem? Emerson aqui falando, professor de física, e vamos resolver essa questão da FUVEST, que é uma abordagem vetorial do campo elétrico, né? A gente está trabalhando essa parte da eletrostática e nós sabemos que quando nós temos uma, duas, três cargas, sejam elas pontuais, essas cargas geram no seu entorno um campo elétrico, né? Uma propriedade do espaço de natureza eletrostática. E a questão da FUVEST ela aborda esse campo na sua forma vetorial. Vamos fazer a leitura juntos aqui. A questãozinha ela fala o seguinte: como ilustrado pela foto, o gerador de Van der Graaf, equipamento popular em parques de ciência, permite o acúmulo de cargas elétricas em uma cúpula metálica. A distribuição de cargas na cúpula de um desses geradores, quando ninguém a toca, pode ser considerada esférica. Dois desses geradores A e B estão separados por uma certa distância. O gerador A contém uma carga Q e o gerador B uma carga 2Q, com o Q sendo uma carga maior que zero, ou seja, positiva. O que ele está me dizendo? Que os geradores A e B possuem uma distribuição de carga elétrica com excesso de elétrons, ou seja, excesso de prótons, desculpem. Então, eles são o quê? Essencialmente positivos, ok? Entre as alternativas, assinale aquela que melhor representa o vetor campo elétrico resultante produzido pelos geradores no ponto médio P entre eles. Vamos lá, gente. A questão aqui, ela nos dá o desenho, né? Mas para ficar um pouco mais fácil de vocês enxergarem, eu vou reproduzir essa imagem aqui, né? Temos aí um, um corpo, né, negativo, ok? E esse corpo negativo vai estar próximo de outro negativo. E nós temos entre eles um ponto, seria o ponto médio que ele chama de P. Vamos inserir aqui a carga, né? A gente sabe que esse cara ele tem um acúmulo aqui de carga positiva, positiva, e esse daqui também um acúmulo de carga positiva. Porém, a FUVEST deixa claro que o corpo A, o gerador A, que seria esse da esquerda, ele fala que o gerador A contém uma carga o quê? Mais Q. E o gerador B, 2Q. Então, calma aí. Aqui é o A, aqui é o B. Os valores das cargas são mais Q para esse cara. E aqui mais 2Q. Bom, vamos nos recordar que o campo elétrico ele tem módulo dado pela constante eletrostática K, vezes o módulo da quantidade de carga, dividido pela distância entre a carga geradora do campo e o ponto do espaço que se deseja analisar o vetor. Então, sabemos que quanto maior for a quantidade de carga, maior a intensidade desse vetor campo elétrico. E devemos nos recordar também a orientação do vetor campo elétrico. Lembre-se sempre, né? Isso foi a primeira observação, agora vamos na segunda. Num corpo essencialmente ali, ó, positivo, as linhas de força são divergentes, né, galera? E deve-se sempre lembrar que o vetor campo elétrico ele é tangente às linhas de força. Se tivermos um corpinho negativo, as linhas de força são convergentes, né, pessoal? Então, ó, convergentes. Então, se formos desenhar o vetor campo elétrico, nós sabemos, através da primeira observação, que o campo elétrico produzido por B, nesse ponto P, ele é maior do que o campo elétrico produzido por A,
já que sua quantidade de carga é maior. Ah, professor, entendi. Então, eu tenho que desenhar o vetor campo elétrico do gerador B maior do que o do gerador A, certo? E como que a gente desenha? Se ambos são positivos, vamos alinhar aqui num pontilhado ambas as esferas, sabendo que o vetor campo elétrico ele é tangente às linhas de força. Para o A, vai estar divergindo dele, né? Aqui. Esse seria o vetor campo elétrico A. E o vetor campo elétrico que diverge de B, ó, tem que ser maior, já que a carga é o dobro e nós sabemos que ambos estão à mesma distância, né? Aqui, esta distância de A até B, que é o R, RA, é igual a esta distância de B, RB, né? Portanto, se formos somar esses vetores, o vetor campo elétrico resultante ele será horizontal e para a esquerda, já que EB é maior que EA em módulo. Logo, a alternativa correta dessa questão é a nossa querida alternativa C. Tá bom? Então, veja uma questão bem interessante do campo elétrico que a FUVEST trouxe para a gente, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.